Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Orçamento de Obras em Foco. Eu sou a Maria Isabel e estou aqui para falar de orçamentos, né? Estamos desenvolvendo desse nosso episódio um tema extremamente importante que é vital na vida de um orçamentista. Então, hoje, prestem atenção que o nosso episódio é como determinar sua curva ABC para reduzir custo de obras. Curva ABC é o assunto, e que é aquele assunto quando você faz orçamento, porque ele é o balizador de tudo. Então, o que é essa curva ABC tão famosa, hein, Maria Isabel? Né? Então, vamos lá. Toda obra civil gera muitos custos e é preciso você estar preparado para esses gastos, esses imprevistos e os desafios frequentes. Um orçamento sempre é um desafio. Orçamento, por mais você tenha um projeto super detalhado, uma especificação super bem feita, você fez uma visita técnica maravilhosa, mas ele é um desafio. Muitas coisas podem acontecer no seu desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em orçamento, o nosso desejo é sempre que ele seja correto, ele seja assertivo, que ele tenha uma vida de 100% perfeita, mas para a gente ter isso, precisamos ter uma experiência de vida também, porque o orçamento sempre é um desafio. E essa experiência de vida não é só como orçamentista, mas também a sua experiência de vida em relação à construção civil como um todo e até pessoal, porque o orçamento você decide. Por isso que ter um orçamento de obras dominado é indispensável para quem deseja construir ou reformar o imóvel e não ser pego de surpresa na hora de analisar todos os custos. Por exemplo, o caso de uma residência de um orçamento que eu estou elaborando, né, um orçamento de grande porte de uma residência em Taipava. Como esse orçamento ele detém uma característica de material muito bem sofisticado para a situação. Eu vou falar sobre a residência Itaipava, até porque tem um detalhe na vida do orçamento, que é o seguinte: quando você faz um orçamento para uma pessoa, né, esse orçamento tem uma fidelidade a ela. Então, aí é um momento muito bom também de se falar sobre isso. Tem clientes que eles não aceitam a questão de você apresentar a casa dele, porque a casa dele tem também um objetivo comercial. Então, agora eu falo para vocês, dou esse exemplo de um acabamento super A, mas eu apenas vou falar e vou dizer o local. Somente isso, pelo menos no momento, tá? Então, essa fidelidade com o orçamentista é muito importante. E por que que eu estou falando sobre essa residência específica? O nível de acabamento era tão alto que ficava complicado de você analisar qual seria os itens mais importantes, qual era a técnica que você poderia desenvolver para esses itens tão importantes, tá? E que estavam direcionando realmente o projeto e até a execução desse projeto. E aí, quando a gente tem isso, né, você tem que ter uma avaliação precisa desse orçamento. Claro, quando você tem uma avaliação precisa, ela traduz o bom acompanhamento da obra. E, para tanto, para quando a gente tem uma obra complicada como essa, e você vai utilizar ferramentas de gestão de técnica orçamentária. Então, às vezes, o arquiteto do seu projeto, que é o caso da casa, ele foi muito rico nas especificações, muito, muito rico. E aí, o que acontece? Quando você vai para o orçamento, aquela especificação tão bem elaborada, ela começa a ter um peso no custo. Tá? Nossa, mas eu não imaginava que pudesse ser essa. Como é que vai fazer, né? E isso você precisa, para poder até tranquilizar o seu cliente, você apresentar essas gestões, né, que traduzem essa técnica orçamentária mais recorrente. E essa gestão de técnica orçamentária
Vem de cronogramas, vem de planilhas, vem de vários tipos de controle, empregando os dados disponíveis para se fazer análise sobre os avanços, atrasos, imprevistos que possam ocorrer até no transcorrer das obras, mesmo que ela ainda esteja no papel. E nessa questão, a informação de todos esses elementos, né, de todos esses elementos de gestão, vai fazer com que você possa embasar a sua tomada de decisão da empresa. Aí, novamente, a pergunta, o que é a curva ABC? A gente está levando até ela. Então, esses custos, né, avantajados, ou de construção, ou de reforma, ou de construções tão específicas, eu preciso ter um orçamento bem elaborado, que essa questão da elaboração necessita de muita pesquisa de preços, materiais de qualidade com preços vantajosos em custo, mão de obra competente com preço justo e negociação com fornecedores. Vejam, o que a gente está falando, o orçamento é coisa séria. E o nosso programa hoje é de curva ABC. E a curva ABC, ela é proveniente de um orçamento bem elaborado. Então, ela é a resposta final de tudo que você fez, de pesquisa de preços, materiais com muita qualidade, até estudando como é que eles vão ser colocados na obra, desde a sua chegada no almoxarifado até a sua aplicação, a mão de obra qualificada. Vejam, negociação, tudo isso a gente trabalha, né, com orçamento. Mas fechando o orçamento, que é coisa séria, entre as possibilidades do aumento dessa eficiência, dessa assertividade, as construtoras vão buscar, isto é, o conceito da curva ABC. A curva ABC, ela é gerencial, ela é o braço direito do orçamentista. E nessa curva, tá, que tem o princípio de Pareto, também conhecido de 80-20, pode ajudar a visualizar os itens que são mais caros e qual vai ser a sua atitude em relação a eles. Então, a curva ABC não é só para... Às vezes a pessoa pensa assim, então está falando na questão financeira. Não, você pode aplicar com a mão de obra, com planejamento, com suprimentos. Você tem uma infinidade de ações dessa teoria da ABC, tá, muito grandes, ela tem um alcance. Então, investir tempo e dinheiro na curva ABC é tudo. Por que eu vou investir nesse conhecimento? Esse conhecimento me traz justamente uma valia para os momentos de análise do orçamento, seu fechamento, a verificação e o estudo dos gastos da obra, porque através de gráficos ela mostra para você os maiores custos de serviços, de insumos no orçamento, os seus gastos de obra civil. Quando você pega a curva ABC só de insumos, é onde que você vai no mercado comprar, até ela é um elemento balizador no preço do mercado, é muito interessante. Então, por que essa nossa curva ABC, ela dá bases sólidas para a gestão de obras e do negócio como um todo. Então, ela tem uma importância muito grande. Por exemplo, no Museu Nacional, obra de restauro. Como é que se achava qual era o serviço mais caro, aquele que eu poderia interceder? Foi na curva ABC, ok? Então, em restauro, tem essas questões também são serviços específicos. Eu fiz o orçamento de uma estação de tratamento de água no Museu Nacional, na área do Museu Nacional, no terreno, onde nós nos deparamos, no momento que a gente foi fazendo a escavação, com construções antigas. Então, isso daí chamou o arqueólogo para dentro da obra. E aí, consequentemente, tivemos que refazer o orçamento e refazendo a curva ABC, porque surgiu um novo elemento. Então, o A, que é até 50% da obra, ele foi acrescentado de outros serviços, de outros equipamentos que eram muito importantes. Uma ETA, Estação de Tratamento de Água, o A está nos equipamentos, mas também o A, que eu digo, que o A da curva ABC, o A é que representa 50% da obra. Eu tinha uma escavação de cota de 10 metros.
Então, essa estação de tratamento de água, ela tinha uma parte externa, mas tinha uma parte caracterizada para um subsolo que a gente tinha que fazer todo um trabalho de reforço, e esses elementos da fundação, estrutura e escavação estavam no ar. Então, no controle dessa obra, esses 3 serviços eram os serviços mais importantes, minha gente. Então, também a curva ABC, ela vai te dizer aqueles serviços que você tem que tomar cuidado. Está lá no ar, está lá nos 50%. Então, ignorar a curva ABC não existe isso. Então, e se eu não fizer a curva ABC, o que acontece? Gente, a validação não acontece. E aí o que acontece? Se você faz a curva ABC, fica possível visualizar e tomar qualquer ação para validar um orçamento de obras. Então, vejam, cada trabalho tem o seu tempo a ser visto, a ser vivido, a ser analisado, e que você, dentro de um orçamento, que você tem a ajuda da curva BC, você pode, tá, dar andamento à obra, tendo em vista esse orçamento previsto com a curva BC, ou até ir durante a execução da obra de uma forma muito mais certeira. E a curva BC não é engessada. E à medida que você vai controlando o seu orçamento, você vai elaborando, atualizando o seu orçamento, outra curva BC. Então, novamente a pergunta, né? E se eu não fizer a curva BC, o que acontece? O que ela permite, essa curva, se você não fizer? Você está terminando com a eficiência que os diversos setores da construtora precisam. E o orçamento de obras precisa ser mais elaborado e adequado à situação. E aí, qual é o melhor momento para realizar a curva ABC? Vamos conversar, vamos analisar. Observe, sendo o custo o de maior impacto de uma obra civil, e tá? Ah, sim, os padrões executivos são importantes, sim, mas é o custo, tá? Que você vai olhar do começo ao fim da obra. Então, sendo ele o de maior impacto, é possível que com a curva BC se consiga olhar a obra ou o orçamento elaborado dentro de uma melhor ótica. E dessa forma, você reduz imprevistos, desperdícios de uma forma prévia, sem deixar que aconteçam danos piores, que possam afetar o fechamento do negócio e a execução da obra. Então, tem todo um detalhe que a gente vê. Então, o fechamento do negócio, que é feito através de um orçamento e de um eficaz planejamento, é o que vai te dar o retorno positivo ou não, é a curva BC. Ela se torna, assim, uma aliada para você fechar o seu negócio e você ter uma saúde financeira. Então, a curva BC, ela faz com que a informação que você produz no orçamento reverbere em análises mais eficientes e tomadas de decisões mais assertivas. Então, eu posso avaliar, então, os insumos e serviços, fazendo com que a obra aconteça, construindo resultados e que a empresa cresça cada vez mais. Tá? Porque, na realidade, o que faz a empresa crescer são orçamentos e execuções aliados muito bem realizados, sendo que o projeto é o X mais importante. Então, vejam bem, onde se destaca a curva BC? Se destaca pela análise dos orçamentos, pela utilização dos recursos durante as compras, os materiais para o canteiro, e, aliás, ela incide no planejamento. Então, a gente trabalha muito com a curva BC. Ela permite classificar por maior custo ao menor, sejam eles insumos ou serviços, ajudando a decisão a ser tomada para o fechamento do orçamento, por onde eu vou comprar primeiro, como eu vou organizar os pagamentos, o planejamento, levando o quê? O mais importante de tudo, que é a longevidade da construtora com saúde financeira. Então, a curva BC dá isso. Então, a boa gestão de custo faz com que, com a ajuda da curva BC,
se terá certamente uma previsibilidade no orçamento, o planejamento, minha gente, será mais assertivo e o custo da obra mais otimizado. Então, por isso que entender a curva ABC é importante e utilizá-la. Então, aí acontecem coisas esquisitas. Por exemplo, questões de que não, como eu vou falar, não elaborar a curva ABC é o jeito totalmente errado de fazer um orçamento, um planejamento e uma obra. Ela é importante ser elaborada. É vital, sim. É vital fazer um bom projeto, é vital. É vital fazer uma especificação técnica atualizada, detalhada, sim. É vital fazer um plano de execução de obras, sim. É vital fazer uma vistoria técnica, visita técnica, sim. O orçamento, sim. Agora, a curva ABC é primordial. Aí nós vemos aí o que eu vivi na Rocinha, comunidade aqui no Rio de Janeiro, e foi um orçamento com muitas disciplinas, um orçamento difícil de se fazer, até porque eram muitas disciplinas, muitas coisas, muitos serviços a serem elaborados. E aí a gente tinha algumas dificuldades, não só a dificuldade de acesso, que vocês estão vendo a foto no topo, né? E o acesso a esse topo tem que ser negociado, né? Então, a curva BC aí, nós tínhamos serviços que só escavação estava em primeiro lugar, tá? A parte de acessibilidade em primeiro lugar, porque aí foi uma obra tão característica a nível de orçamento que a história dela ela não fugia do que normalmente se vive, tá? Porque comunidades assim que você tem espaços de passagem 90 centímetros, 80 e às vezes 70, e você tinha que abrir esses acessos para poder passar, né? E aí, o que acontecia? Teve muitas demolições, muitos custos de indenização. Então, isso tudo, se você não tem a curva ABC, como é que você faz um orçamento como esse? Entendeu? Que tipo de trabalho que você faz? Então, a gente fechava os orçamentos e gerava a curva para estudar que o plano de ataque que nós fizemos, ou o plano executivo, para a realização da obra e, consequentemente, do orçamento, tinha a ver, e fora as composições que eram criadas. E vejam, a curva ABC acontece no final de tudo. Eu preciso ter o fechamento do orçamento para poder gerar a curva, que é um tipo de cronograma. Então, com o emprego da curva ABC, toda a obra civil do orçamento, a execução da obra poderá trazer mais retorno e, assim, as chances de sucesso da construtora aumentarão ainda mais. E isso todo orçamento, planejamento e execução de obras se beneficia com o uso da curva ABC. Vamos falar de hospital, né? Hospital fiz vários, mas um que a gente pode pensar, que é conhecido no Rio de Janeiro, hospital o HU, do Hospital Universitário, né? Na UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Esse foi vários trabalhos de manutenção hospitalar, e dependendo dos setores que eu estava trabalhando, a curva ABC mudava dos intuitos, porque no ambiente hospitalar não existe, por exemplo, padrões de acabamentos, como existe numa residência padrão alto. Os padrões de acabamento estão em materiais, às vezes materiais pintura que você não possa, que não tenha facilidade de fungos, né, parasitas estarem nela. Enfim, o que você usa de mais sofisticado no hospital está justamente no hall, né? Mas o hall em relação ao grande hospital, nas circulações e também na área onde ficam os clientes, né? O usuário do hospital. E mesmo assim, a especificação, ela é a maior especificação está na entrada do hospital, tá? Onde você usa um granito, Mas em relação a esse granito, em relação ao total da obra, ele vai sendo diluído. Olha a curva ABC. Acontece que em hospitais de grande porte, de várias especialidades, existe um cara que é complicado, que eu vou falar para vocês, que é o sistema de ar-condicionado, que é o sistema de ar-condicionado central, em que você tem que trabalhar com vários filtros, equipamentos, que são caríssimos.
ok? E existem equipamentos de ar-condicionado específicos que não são fabricados no Brasil, que vêm de fora, vêm da Holanda, vêm da Dinamarca, vêm da Alemanha. Então, esses materiais, eles estão no topo do ar, tá? Inclusive, a forma de contratação de um hospital desse não funciona que eu só vou poder fazer o reajustamento daqui a um ano, porque que é a ideia do governo. Não, um hospital desse tem reajustamento a cada 6 meses, os materiais são em dólar, e outra coisa, as camas específicas para cada tratamento. Então, na maioria das vezes, a curva ABC de um hospital, ela vai lá em cima nos equipamentos, tá? Então, quer dizer, a especificidade de cada obra de construção civil faz com que você não coloque assim, não, sempre vai ser, vai estar no alvenaria. Não, depende da obra que você estiver, tá? Então, essa história de hospital, qualquer hospital que vocês fizerem, vocês têm que tomar muito cuidado. Se existem obras que fogem de uma realidade mesmo, eu vou falar para vocês: restauro, obras hospitalares, isso, sistema viário com saneamento, tá? Portos, hidrelétricas. Esses são casos que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Né? E vocês sabem de uma coisa, o orçamentista, porque como ele tem a ideia da curva ABC, e ele sabe, quando ele pega assim, um equipamento, nossa, isso vai lá no ar. Isso é palavras que a gente fala, isso vai lá no ar. Isso é caro, isso é muito caro. Ah, mas, Abel, você está falando que é um aparelho de ar-condicionado? Não. É ar-condicionado central, é todos os andares, todos os pavimentos, né? Principalmente quando chega na parte de bactéria viva, sabe? Você trabalha com isso, com pesquisadores, então isso daí foge de qualquer estudo, né, tecnológico de custo, porque vai lá em cima. Então, a história de hospitais vem assim. A curva BC, você só vai descobrir quando você fechar o orçamento do hospital e, no meu caso, um exemplo grande, hospital grande, o HU, né, que é aí que você tem a ideia de quais os serviços que você tem que vocês têm que trabalhar. Quer dizer, ou mudar a especificação ou fazer cotações exaustivas. Mas, por incrível que pareça, há bloqueios, dificuldade de se fazer a curva ABC. Né? Eu dou muita aula e eu me deparo com isso. E que a realização dela não é difícil, ela é trabalhosa quando você está no ambiente Excel. Mas quando você está num sistema de informação, ela é trabalhada automaticamente. Então, mesmo assim, num sistema que você tenha, né, e um sistema que é comum em todos os escritórios do Brasil inteiro, é o Orça Fácil, ele gera a curva ABC de insumos e de serviços. Mas isso faz com que você tenha que saber como executar. Porque nada, minha gente, no orçamento, não, isso faz automaticamente, isso faz, é um programa. Cuidado com isso. O orçamentista é um cara que ele sabe fazer. Isso é uma característica. A gente não está buscando no programa Orçamento de Obras em Foco, assertividade, ter domínio sobre o orçamento, trabalhar com um orçamento justo, correto, que atenda às suas necessidades. Então, você tem que fazer. Tem que aprender na mão mesmo, né? Porque uma das questões também, não basta apenas entender todos esses benefícios que eu estou falando, que a curva ABC ajuda a reduzir custos, controla o uso de insumos e serviços, acompanha as variações de preço no mercado, controla o orçamento. Não basta entender isso, basta você entender a calcular a curva sem erros e de forma clara, para que ela possa ser usada corretamente, ou esses benefícios nunca serão plenamente alcançados. Então, a gente precisa entender a calcular. Né? Nos nossos cursos de orçamento, aqui, nossos, do orçamento de obras em foco, nós vamos aprender a calcular. Porque qual é a questão? Que quando você sabe calcular, o que você oferece de base para as análises? A determinação de quais os itens de serviços ou insumos mais difíceis de controlar, mais caros, os que impactam na rentabilidade,
nos custos totais, olha que coisa importante que é essa curva BC. E é bom ter em mente que os resultados, minha gente, vão variar sempre de uma construtora para outra, porque depende, cada construtora vai ter a sua história de curva BC, que eu vou falar mais adiante. Prestem atenção. Então, como é que parte a curva BC? Ela parte do fechamento do orçamento e de uma planilha que a gente chama de planilha resumo. A planilha resumo, ela tem todos os serviços, quando eu faço uma curva ABC de serviços, todos os serviços, seus custos pertinentes e os seus percentuais. Então, eu vou trabalhar com o quê? Na ordem decrescente, quando eu pego a planilha resumo, do maior preço ao menor, justamente com seus percentuais, tá? Então, eu fazendo isso, tá? Eu vou pegar o quê? Né? Essa análise da planilha resumo vem, consequentemente, né, do orçamento analítico fechado dos seus totais. E aí, eu preciso ter que a minha planilha resumo tenha o percentual de cada etapa em relação ao total, porque depois eu vou da forma mais cara, serviço mais caro, ao mais barato. Então, os itens de serviços ou insumos devem ser organizados por valor decrescente, ou seja, do mais caro ao mais barato. E depois que eu faço isso, eu tenho que analisar o que é A, o que é B e o que é C. Bom, o grupo A da curva ABC estarão os serviços ou insumos que usam a parte maior do orçamento. É o grupo que representa 50% percentual acumulado do custo total. Essa ideia do A é o que o TCU sempre usa. Ele usa o A. São aqueles serviços que representam 50% da obra. Então, quando eu detecto eles, o que eu faço na realidade? Eu volto ao orçamento, levanto de novo as quantidades, confiro as composições, vejo a relação dessas quantidades com o projeto, a especificação, compreendem? O A representa 50% da minha obra. Muito bem. Depois vem o grupo B, onde estarão os serviços, aqui o B aqui, estarão os serviços ou insumos que o grupo B representa 80% percentual acumulado do gasto total. Construtora, normalmente vai até o B. Tá? A gente vai até o B. A gente não para no A. E no grupo C estarão os serviços que vão representar o quê? 90% do total até o final. Então, quer dizer, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo, uma planilha resumo. Vejam, eu tenho os serviços, esses serviços somam 7 milhões e tal. Depois eu vejo esse serviço em relação ao total vezes 100, quanto é em percentual. Esse serviço em relação ao total vezes 100 é esse percentual. Isso aqui é a organização da minha planilha orçamentária, tá? Então, eu tenho os preços, esses preços foram levantados no projeto, levantei quantidade, li as especificações técnicas, fiz ou não composições de custo, fechei o orçamento, fui fechando, fechei em 7 milhões. Ok? Beleza. Quero gerar a curva BC. Então, eu vou do maior custo ao menor. Então, essa planilha daqui, a primeira planilha, é a minha base, e depois eu vou, a minha segunda planilha, do maior para o menor. Aí eu vou fazendo esse primeiro percentual de 35,33 que estava aqui. Tudo isso é passado para outra planilha, mas sempre do maior para o menor. Então, aí a gente vem aqui. Então, esse cara, ele repete, depois vem o segundo preço maior, que dá 22,30, eu somando esse percentual mais esse, o percentual acumulado, eu chego a 57, 57 mais 21 chego a 78, 78 mais 7 eu chego a 86 e por assim adiante. O que diz a teoria? O A é até 50%.
Então, mas não é 50% justo, olha a interpretação do orçamentista. Então, eu fui até os 57. Então, esse é o A. Então, o gerenciamento de obras, a fiscalização e a construção da ala nova representam 57,63% desse total aqui. Depois eu fui no B. No meu B, eu fui até 86. O que é o B? Conservação da área existente, instalações, sistema de prevenção e combate ao incêndio. Ok. Depois eu vou para instalações elétricas, canteiro de obras, que a princípio, a partir daqui de 90, não são serviços, entre aspas, que representam, né, que eu posso, dentro da teoria, deixar de lado. O que se faz na realidade no mercado? Nós vamos até aqui, ó, praticamente quase a metade do C, e confirmamos esse valor, tá? Então, nós vamos até 94, 93, tá? Porque você cria uma amostragem maior. O que nós vamos fazer nessa amostragem maior? Nós vamos pegar cada serviço, levantar a quantidade, confirmar preço, comparar essa quantidade comparar a quantidade ao custo total da obra, tá? Você faz uma análise comparativa, uma análise profunda, às vezes até se acha, tá? O maior erro, sabe? Que poderia acontecer algo que você não viu, tá? Era tão assim simples, irrisório, que eu poderia não ver isso, entenderam? Mas essa é a curva ABC. E a curva ABC, aí vamos lá. Por isso que a curva ABC é o braço direito do orçamentista. Ela me tira da situação. Atualmente, a análise dos serviços ou insumos vai até 90%, 92%, 93%, como acabei de falar, acumulado por motivos da alta taxa de inflação. A empresa tem de se proteger. E aí eu falo da história da presidente Dutra, que foi um orçamento que eu fiz, e que tinham 30 quilômetros de extensão. Nessas 30 quilômetros de extensão, nós tínhamos um gradeamento, tá? 4 vezes até o final de 30 quilômetros. Grade. Nossa, mas tem CB o quê? Tem movimento de terra, tem sistema de drenagem, tem abastecimento de água, tem esgotamento sanitário, iluminação pública. Oh, tem tanta coisa. Sabe qual era o item que estava no ar? Que foi surpresa. Foram justamente o gradeamento. Tá? Então, precisariam ter grades, ferro. Isso mudou a ótica do projeto, entenderam? Porque aquilo que nunca se pensava que poderia acontecer, né? Uma grade tão simpática. Não, ela estava lá no ar, superar, lá em cima. Ela dominava tudo. Ah, mas Isabel, você poderia pensar, Maria Isabel, que eram 30 quilômetros, cada extensão, 30 quilômetros vezes 4, são 120 quilômetros, esse quilômetro para caramba. Mas não se viu. Porque as outras disciplinas davam muito trabalho para calcular. Está entendendo? Estão entendendo? Então, às vezes, tem coisas que aí a curva ABC te pega lá, olha lá, esse cara aqui está muito caro para a gente. Então, enfim. E aí, na nossa conclusão, depois de compreender os efeitos que a curva ABC pode ter nos orçamentos e nas obras civis, que tal experimentar e comprovar seus benefícios, isto é, entendendo, usando, aplicando, interpretando, nessa live que a professora está falando aqui, Maria Isabel, todo esse transcorrer que nós tivemos de conhecimentos, isso é muito importante, isso traz uma maturação do conhecimento, muitas pessoas não ligam para a curva ABC, ela é importante, sim, tá? Ela não é brincadeira de criança, desde o momento que você saiba utilizar. Então, é muito triste você participar de uma reunião que as pessoas têm a curva ABC, mas elas abrem a planilha de orçamento e fica analisando item por item. Não é assim. Você está perdendo tempo. Você tem que analisar os itens mais caros. Quem te dá isso? E os acumulados? Quem te dá isso é a curva ABC, porque você vai classificar no A, que é até 50%, no B até 80%, e o restante você vai até 93, 94 acumulados.
Aí, outra coisa, quando você chega à curva ABC, você já está com um trabalho atrás enorme, enorme. E pensar que essa curva vai fazer com que você volte, às vezes isso é um problema do setor que não quer voltar. Acontece que orçamento é retrabalho. Se você não está preparado para isso, você não é orçamentista. Então, o voltar não é voltar em todos os itens que você orçou, é voltar naqueles que estão em 50% acumulado, 80% acumulado, ou até 93% acumulados. Na realidade, você tem aí uma média, mesmo orçamentos como do presidente Dutra, de uns 30 serviços, tá? Que você vai fazer, e quando tem 200 que você já levantou.